Olá, tudo bem? Eu me chamo Matheus Souza Azevedo. Eu estou fazendo parte do processo seletivo Lighthouse da Indicium e essa é a apresentação do dashboard financeiro da LH Nauticus, que faz parte do desafio que eu estou resolvendo no processo seletivo. E bom, esse dashboard ele visa ali consolidar uma visão executiva a respeito de faturamento, perdas financeiras, projeções de demanda e perfil de clientela. Isso dos anos de 2023 e 2024 da loja, né? Então, começando aqui a respeito do desempenho de vendas, esse dashboard vai seguir basicamente ali os insights obtidos das questões resolvidas que estão no repositório do GitHub. Bom, aqui eu tenho um gráfico de linhas que basicamente ele vai mostrar para a gente o desempenho de vendas a respeito do faturamento em reais, faturamento total, né, que foi feito em cada dia, né, que a gente tem da base de dados, considerando datas que não venderam nada, né? Então a gente tem consolidado aqui por mês e por ano e aqui também por quantidade. Então aqui tem um slider, né? Que é possível selecionar qualquer período de tempo. Então a gente aumentar aqui o período tanto para 2023 quanto para 2024, né? A gente consegue ver uma visão mais geral dessas datas. Eu estou limitando aqui para o mês de janeiro para fazer uma análise mais com escopo reduzido aqui, né? Aqui no mês de janeiro a gente pode observar logo de cara que tem um pico aqui no dia 3 de janeiro, um pico de faturamento e é o maior pico do mês, né? Então logo no início do ano aqui a gente tem um pico alto de vendas do faturamento, seguido por uma grande queda, né? Então logo no dia 5 a gente já tem uma queda grande, né? De 10 milhões para 1 milhão de faturamento. Isso é bem curioso. E depois vai variando bastante o faturamento, bastante até que chega aqui em 800 mil, né? E vai variando bastante até o final do mês. Esse pico aqui a gente pode analisar depois, comparando com outros gráficos, mas é interessante observar também a quantidade aqui. A gente observa que o pico de quantidade nem é de quantidade de vendidas, né? Nem é no início, né, de janeiro. Ele é aqui no dia 24, onde teve a maior quantidade de vendas. Só que aqui a respeito do dia 24 não teve um maior faturamento. Isso é interessante observar, porque nem sempre a quantidade vendida ela vai estar relacionada ao faturamento, né, ao total do faturamento. Isso porque produtos podem ser vendidos em menos quantidade, só que são produtos mais caros, né? Então tem isso nessa base. Tem produtos muito caros nessa base, tem produtos mais baratos também. Então isso é interessante observar também e colocar nessa balança, né? Aqui não que tenha poucas quantidades vendidas, né? Mas que o pico é aqui em janeiro de 2024 e é interessante obter esse insight, né? Aqui olha, você vê quantidade muito baixa de vendas em 17 de janeiro e aqui realmente, né, a gente vê uma queda, né? Principalmente a pior queda aqui do mês. Aqui é interessante ver também a média de receita por dia por dia da semana, né, considerando o dia da semana, considerando dias que não venderam nada também, então dias que venderam zero quantidades, então tem zero de faturamento. Bom, a gente consegue ver aqui por uma diferença muito pouca, o gráfico da esquerda para a direita, que a terça-feira ela é o dia com a maior receita média, né, considerando toda a base, então a receita aí de quase 4 milhões. Então a terça-feira é o melhor dia da semana para a loja estar aberta e a segunda-feira é o pior. E segunda-feira e domingo, né? Então, se a gente fosse considerar uma tomada de decisões para que dia da loja a gente poderia fechar, seria nenhuma, porque realmente todos os dias estão faturando muito, mas aqui, os dias que menos tem faturamento, menos tem uma receita média aqui, são segunda e domingo, terça e sábado aqui sendo os maiores dias. Bom, a respeito da análise de prejuízo, que é interessante ver alguns KPIs, que basicamente é uma receita total, né, que a gente consegue ver que a soma total da receita feita com todos os produtos em prejuízo. Basicamente, constatei que todos os produtos da base eles foram diagnosticados com certo valor de prejuízo. Então, que a gente soma basicamente toda a receita da base e tem todo esse valor aqui, considerando também um alto prejuízo. Então, como eu disse que os produtos em prejuízo,
Quando a gente soma esse prejuízo, a gente vê um rombo bilionário aqui, né? Que é muito dinheiro isso aqui. Então, mesmo que a receita total ela seja muito alta, a gente tem também um alto valor de prejuízo. Representando ali um 7%, 7% o percentual de perda médio, né? Da base. A gente consegue ver aqui, né? Média do percentual da perda total. Aqui a gente consegue ver esse gráfico, que é o top 10 produtos, considerando o prejuízo total absoluto. Então aqui o motor de polpa Volvo Hydro Dash 256 HP, ele é o produto com maior prejuízo total absoluto, né? Então, a gente consegue ver aqui que é disparado ele, seguido pelo motor diesel Yamaha Dash Nitro 184 HP. Em terceiro colocado aqui o motor de polpa Honda. É interessante observar aqui que, se a gente comparar com o percentual de prejuízo, né, em porcentagem, a gente vê que realmente, né, o motor de polpa Volvo, ele é aqui o primeiro colocado com 62,84%, seguido também pelo motor diesel Yamaha. Mas a gente vê aqui que na terceira colocação ela já muda, né? Que aqui é o cabo de nylon Danfoss e aqui é outro cabo de nylon, comparando aqui com os motores do prejuízo total absoluto. A gente pode considerar o seguinte disso aqui, né? Que nem sempre o produto com maior prejuízo total absoluto ele vai ser um produto que tem o maior percentual de perda, né? Isso por conta das diferenças tanto de valor do produto quanto de quantidade. Então, um produto mais caro ele pode ter um prejuízo total absoluto maior, mas também ele pode ter um percentual de perda menor constatando as vendas desse produto, né? Isso é interessante de observar. Aqui a gente tem um gráfico de previsão da predição versus valores reais, né? Que considera ali a questão 7, se eu não me engano, que é a construção do modelo baseline, que aqui a gente olha esse gráfico e a gente vê, caramba, os valores reais realmente não tem nada a ver com o previsto, a previsão está muito ruim. E realmente, né, a previsão não é boa, considerando a média móvel, né, porque aqui eu considero também diz que não venderam nada, então foi interessante constatar que no mês de dezembro, o final do mês de dezembro teve pouquíssimas vendas, ou teve vários dias com zero, né, que foram datas ali que não estavam no dataset de vendas, então eu preenchi ali os valores que não tiveram vendas para considerá-los também, né, nesse cálculo. Como é que eu vou fazer, né, essa média móvel, sendo que eu não tenho 7 dias anteriores? Então é necessário fazer essa dimensão de calendário também, como fizemos em outras questões. Se a gente visualizar aqui somente o valor real, a gente vê que tem picos na base, né, picos de quantidade. Aqui no dia 10 vendeu 10, aqui no dia 10 vendeu 10 quantidades, né? Aqui no dia 21 a gente vê que vendeu 11 quantidades e aqui no dia 22 6 quantidades. Então a gente só tem isso no mês de janeiro. A previsão, considerando a média móvel, ela suavizou demais esses valores, né? Porque ela não tinha muito o que considerar, né? Então em data frames ali em datasets que são mais lineares, né? Que tem os valores mais corretos, mais certinhos, provavelmente a média móvel ela é uma métrica mais interessante para construir esse baseline. Aqui a gente vê um erro médio de 1,45, então significando que teoricamente o modelo ele erra apenas 1,45 produtos para cima ou para baixo. Só que na realidade não é isso, né? Como a gente pode ver aqui no gráfico. O valor previsto ele chega aqui, né, no dia 11, sendo que dia 10 que teve o pico, ele começa a prever 00, e aqui no dia 22, considerando, né, o pico de 2022, ele prevê 2, né, que é o máximo aqui da previsão. E o erro médio a gente vê que realmente não é de 1,45 produtos, que pode ser distorcido também, né, por esses valores. Bom, a respeito da análise de clientes e consumos, a gente vê aqui vários gráficos. Então a gente pode ver aqui alguns perfis de clientes, né? Considerando aqui algumas informações como o ticket médio, a frequência de compra e a diversidade. É interessante ver, eu coloquei essa barra aqui do lado, mas a gente vê que as cores não mudam, porque justamente o top 10, o perfil dos clientes de elite, né, todos eles compram compram os 3 produtos, né, as 3 categorias de produtos. Mas é interessante observar alguns casos aqui, como por exemplo
Esse outlier aqui, onde ele tem um alto ticket médio, só que a menor frequência de compra. Então, a gente pode comparar com esse aqui, que possui uma alta frequência de compra, mas também possui um grande ticket médio. Então, esse aqui seria o cliente fiel master, né? O cliente mais fiel ali da LH Nauticus, né? Que é o que compra muito e também tem um alto ticket. Mas esse aqui a gente vê que, por exemplo, a diferença de preço de produtos pode influenciar nisso, né? Porque ele compra menos e tem um ticket mais alto, né? Um ticket médio ainda mais alto do que esse aqui. A respeito desses aqui, a gente vê que eles estão mais agrupados aqui, são clientes ali que também são da Elite, né? Mas que comprou ali entre 195 e 200 produtos e o ticket médio não é tão alto ali, variando até, por exemplo, 300, 310 mil. Aqui a gente vê os top 10 clientes também, considerando o ticket médio, né? Que a Gabriela Barros Lacerda lidera o ranking, seguida pela Márcia, pela diferença não tão alta também, né? Mas são todos clientes bem fiéis. Os top 10 produtos mais consumidos, né? Então, o cabo de nylon está aqui, Delta Velocity, seguido pelo motor Popa Honda Torque. Esses são os produtos mais consumidos. A gente pode comparar aqui que alguns deles estão nesse ranking, né, como o motor Popa, mas não tem relação ali com os que tem mais prejuízo, né? A gente poderia até cruzar isso para verificar depois, né? Bom, esse gráfico aqui ele vai mostrar, a gente consegue selecionar um produto, né? Ele até vinha selecionado com o GPS, só que eu acabei mudando aqui. Ele vem selecionado com o GPS, Garmin Vortex Maré Drift, que é o produto alvo ali da questão. Eu não lembro o número da questão, mas é o produto que a gente tem que analisar e ver aqui os produtos que podem ser recomendados, né, e ser vendidos junto com esse GPS Garmin Vortex. Isso é uma análise muito interessante através da similaridade de cosseno, porque isso pode liderar muitas estratégias de marketing, né? Isso pode ajudar muito nessa questão, né? Existem diversas outras técnicas, né? Como regras de associação também, que podem ser usadas, mas a similaridade de cosseno também é uma forma que a gente consegue ver os produtos mais similares, né? E que a gente consegue selecionar algum outro produto, vamos supor esse aqui, e ver os produtos mais similares com eles também e descobrir padrões aqui, né? Aqui, para finalizar, é um gráfico de evolução de consumo por categoria, né? Então considerando as 3 categorias ao longo do tempo, para tentar ver algum padrão, né? Aqui eu considerei o mês de janeiro também, né? Fazendo uma análise com escopo mais reduzido, mas a gente tem aqui o volume comprado, né? Em quantidade e a data da venda. Aqui é interessante observar esse pico no início do mês da categoria propulsão. Então a gente consegue ver aqui que a categoria propulsão ela foi uma categoria muito vendida no início do mês de janeiro. Então ela teve aqui 90 unidades de produtos compradas, seguidas aqui pela categoria de eletrônicos, né? 52 e aqui de ancoragem 42. Então o que a gente pode afirmar que esse pico de vendas, de faturamento aqui em janeiro, ela pode se dever muito por conta dessa categoria de ancoragem, né? Então a gente pode fazer correlações aí, descobrir os produtos que mais venderam, fazer estratégia de marketing e ficar atento, né, a esses padrões para aumentar, né, as vendas da LH Nauticus. A gente pode ver que não existe muito um padrão, né? Isso é bem variado ao longo do mês. As questões das quantidades é porque os clientes da LH Nauticus, né, eles compram bastante nessas quantidades, né? Então isso é bem variado mesmo. E esse gráfico a gente pode, por exemplo, esticar aqui e ver uma análise mais com um intervalo de datas maiores, né? E tomar ali as conclusões, as decisões necessárias, né? Bom, basicamente foi isso. Espero que tenham gostado do dashboard. Essa é a minha entrega complementar. Obrigado pela atenção.